Oi, minhas figurinhas da Lu, tudo bem com vocês? Então, estamos finalizando o ano 2025, né? Partindo aí para 2026. E eu vim aqui primeiramente a agradecer. Hoje eu estou com 281 inscritos no canal. Esse canal ele começou, se eu não me engano, há 4 meses, né? 4 meses atrás. E esse ano de 2025 para mim, ele foi um ano de muitas atribulações, mudanças, altos e baixos, mais baixos do que altos, como qualquer pessoa tem. Mas eu sou muito grata a Deus, independente dos problemas que vieram, das soluções que vieram, das soluções que não vieram, independente de qualquer coisa, eu sou muito grata a Deus. Que eu sempre falo para os amigos, para as pessoas que são próximas a mim, que o dom de você acordar todos os dias, estar em casa com a sua família é muito importante. Eu vi uma vez eu não sei, eu acho que num podcast, um corte de um podcast da Márcia Sensitiva, ela falou para uma das meninas, eu não lembro qual foi o podcast que ela participou, que o que você faria se eu tivesse R$1 milhão? Como é que você se sentia? Eu ia ficar muito feliz, tal, e tudo mais. E depois ela perguntou o que você faria então se eu tivesse R$10 milhões. Aí elas responderam que iam fazer diversas coisas. Uma ficou assim, meio que sem saber o que falar. Não sem saber o que falar, sem saber dar uma resposta para essa pergunta. E depois disso, ela perguntou, tá, mas em troca desses R$10 milhões, se você não pudesse acordar amanhã e receber esses R$10 milhões? Não, eu prefiro acordar, óbvio. Porque o que adianta você ter milhões na conta se você não pode acordar no dia seguinte? Se você não pode ver o seu marido, o seu filho, a sua mãe, o seu pai, alguém que você ama, um amigo. Então, esse valor não adiantaria de nada. Pode não ter muito a ver com o que eu estou querendo dizer, mas é para vocês verem o quanto eu sou grata. O ano de 2024 para 2025, eu passei por um problema muito sério no meu ex-trabalho e que me causou, eu adquiri crise de ansiedade e crise de pânico. Vou ser bem sincera para vocês aqui, né? Eu sou uma pessoa, costumo ser uma pessoa bem franca, tal. Eu não vou dizer que eu não acreditava. Eu achava que as pessoas usavam muito a pauta da ansiedade, da crise de pânico, enfim, para se beneficiar de alguma forma, né? Então, assim, é aquilo, né? Só quem perdeu um ente querido, só quem passou por uma determinada coisa que pode sentir sobre aquilo. E eu adquiri isso no trabalho. E eu cheguei a pensar contra a minha vida por causa dessa situação, né? Assim, não podia ficar curiosa, eu sofri um golpe, o golpe do Pix, né? Mas foi um valor alto. E os donos da empresa queriam que eu pagasse, né? Então, isso me deixou muito abalada. Não exatamente o fato de eles quererem que eu pagasse, porque eu sofri um golpe, né? Um golpe idiota, como eu escutei de um funcionário aí de uma empresa grande vinculada à empresa que eu trabalhava, que é um golpe que nem uma criança de 5 anos cairia. E eu caí. Mas por que isso aconteceu? Porque toda vez que eu entro com um trabalho, eu entro para fazer algo, eu me dedico de corpo e alma. Então, assim, eu estava com acúmulo de funções. Eu estava acumulando 3 funções, se eu não me engano. 3 funções, se eu não me engano, ou até mais. E quando o golpista entrou em contato comigo, eu fui no automático. Simplesmente fui no automático, né? Você está no automático, você foi no automático. Final de ano, correria de vendas e tal. Então,
E mediante a isso, né, eu fiquei muito abalada, eu tive uma crise seríssima no trabalho, que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu tenho 46 anos, eu nunca soube o que é ter uma crise de pânico. Já tinha visto pessoas, já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha passado por isso. E eu pensei que eu estava infartando. Eu sentia dores no peito e falta de ar, que eu não conseguia falar, né? A minha psicóloga tentando, depois do que aconteceu, eu ainda continuei trabalhando um tempo, a psicóloga tentando falar comigo e eu não ouvia, e eu não conseguia fazer os exercícios que ela estava me ensinando e tal. E saí desse trabalho, né? Mas o que aconteceu em relação a isso? A questão do trabalho foi um dos acontecimentos. Mediante a isso, eu descobri realmente quem está do meu lado. Porque pessoas que se diziam estar do meu lado, num momento difícil, sumiram todas elas. E isso a gente escuta a vida inteira dos nossos pais, de outros amigos e de pessoas em geral. No trabalho nós temos colegas de trabalho, não amigos, mas eu tenho um grande defeito, que eu tenho um coração muito grande e eu quero abraçar todo mundo, eu quero ajudar todo mundo, não em troca, não esperando que a pessoa me retribua da mesma forma, de maneira nenhuma. Quando eu faço é de coração aberto. E muita gente me virou as costas, porque eu não tinha mais nada para oferecer. Eu só tinha algo para oferecer enquanto eu estava lá. E quando eu falo de virar as costas, eu não estou falando de ficarem do meu lado contra o dono da empresa e nada do tipo. É do lado da pessoa, Luciana, sabe? De mim, de um carinho, de um abraço, de uma palavra amiga, de uma palavra acolhedora. Era isso que eu precisava naquele momento e eu não tive. A partir do momento que eu saí de lá, eu não tinha mais nada para oferecer. Então, isso serve de... Eu já passei isso por diversas vezes na minha vida, mas essa vez, essa experiência pontual, eu aprendi a dizer agora não. Então, da mesma forma que muitas pessoas me viraram as costas, apareceram pessoas que eu nem esperava para me dar apoio, sabe? Porque eu não sou muito de postar, né? Agora com o canal, agora com o Lu em Cena, eu tenho postado, mas eu não sou muito de postar, não era muito de postar minhas coisas particulares, né, nas redes sociais, mas por questão minha de privacidade mesmo. Mas eu fiquei muito surpresa com as pessoas que apareceram para me apoiar. Surpresa, emocionada, porque são pessoas que passaram pela minha vida no trabalho, em época de escola, e é normal, né? As nossas vidas, elas renovam os ciclos e as pessoas se afastam, se casam, enfim. Acontecem diversas etapas da nossa vida que as pessoas se afastam, mas não significa que elas perdem o contato. E eu recebi apoio de algumas pessoas que eu fiquei tão grata, tão emocionada, sabe? Não que essas pessoas não tivessem um coração bom, não é isso. É porque elas estão vivendo a vida delas lá, com os projetos delas, com as coisas delas para fazer e se preocuparem comigo. Por conta de uma postagem simples, de repente, que eu fiz lá e elas viram, não, eu conheço a Lu, ela não é assim, ela é uma pessoa, sou uma pessoa muito de bem com a vida, sabe? Muito amiga. Se você precisar de mim, um amigo precisar de mim 3 horas da manhã para conversar, porque tá passando por um problema, eu vou sair daqui 3 horas da manhã e vou lá, como eu já fiz diversas vezes. Então, quando eu fiz uma postagem, um dia que eu tava muito mal, não sei por qual motivo eu resolvi postar alguma coisa, aí eu acho que essas pessoas viram, não, essa não é a Lu que eu conheço, e me mandaram mensagem, me ligaram, me fizeram chamada de vídeo e me deram apoio,
o apoio que eu esperava das pessoas que estavam mais próximas naquele momento eu não tive. Então, por isso também eu aprendi a dizer não. Porque o não, ele é libertador. Porque quando você diz sim sempre, diz sim sempre, sim sempre, o dia que você diz o primeiro não, todos os seus sims, todas as vezes que você fez algo por qualquer pessoa que seja, não tem valor nenhum. A partir do momento que você diz o primeiro não. Então, hoje, eu aprendi a dizer mais nãos. Né? Eu falo que, falei e repito, o não ele é libertador. Então, eu passei por muitas coisas esse ano. Eu saí desse trabalho mais ou menos em fevereiro do ano. Né? Tivemos aí as questões para serem resolvidas pós. Foram resolvidas da melhor maneira possível, que eu só queria resolver, não queria mais nada, eu só queria resolver. E quando eu estava chegando, não vou dizer fundo do poço não, porque fundo do poço é muito pesado, mas quando eu estava chegando numa situação bem difícil financeiramente, Deus me abriu uma janela. E eu pulei nessa janela e estou nela aí, trabalhando. Só que, antes dessa janela ser aberta, eu falei assim, eu acho que eu vou começar a fazer vídeos no YouTube de dublagens. Eu comecei a ver muita gente fazendo, então, para poder eu distrair. Que é aquilo, né? Mente vazia, oficina. E essa questão dos vídeos estava me ajudando muito, porque era uma maneira de eu distrair minha cabeça, de eu não pensar no que aconteceu, porque eu tinha até pesadelos com eles entrando aqui, levando tudo que é meu, para cobrar a tal da dívida. E o YouTube me ajudou muito em relação a isso, o YouTube e as outras redes, principalmente o YouTube, né? Então eu tenho feito essas dublagens, comecei, como eu falei, tem 4 meses o canal, comecei agora, faço alguns vídeos com o meu marido, que ele também gosta. Então, me encontrei no YouTube de uma maneira de eu me distrair. Lógico que, se lá na frente, com isso, eu for monetizada de alguma forma, vai ser bem legal. Óbvio, né? Que ninguém entra no projeto à toa. Né? Porque a gente escuta muito, porque eu entrei sem pretensão. Até acredito, mas a maioria eu acredito que não. Né? Porque o YouTube é uma plataforma que ajuda muito as pessoas em vários aspectos. Então, assim, eu vim aqui para agradecer. São 281 pessoas que estão me assistindo. Gente, 200 pessoas. Não cabe dentro da minha casa 200 pessoas. Não cabe no meu apartamento 200 pessoas. E eu sou muito grata a todos que estão aqui, a todos que futuramente vierem, né, para chegar aí aos 500 inscritos, 1000 inscritos, 1500 e o que for possível. Então eu vim aqui agradecer a vocês de coração pelo carinho, alguns que curtem, alguns que comentam, os que não curtem, os que comentam, mas assistiram, é uma forma também de me ajudar, é uma forma de carinho também. Então eu tô vindo aqui agradecer vocês de todo o meu coração, Eu ia gravar esse vídeo junto com meu marido, mas eu queria gravar esse vídeo hoje, para postar ele hoje, que é o último dia do ano. E por conta de a gente estar resolvendo coisas aqui de família e tal, a gente iria gravar amanhã. Aí como ele foi jogar, né, no celular com o nosso filho ali na sala, eu aproveitei para gravar. Então eu sou muito grata a todos vocês. Muito grata a todos vocês, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada a quem se inscreveu, a quem curte, a quem assiste. E se vocês puderem continuar aí assistindo, compartilhando para demais pessoas, para poder agregar aqui, eu vou procurar trazer conteúdos legais. Eu não sou profissional, né? Eu estou aprendendo no dia a dia, assistindo vídeos também para aprender. Eu gravo com meu celular, não tenho equipamento profissional. E tá ótimo, e tá tudo bem, é assim que se começa. Tô aprendendo muito sobre o YouTube para poder
trazer conteúdos legais. Eu ainda sou um pouco tímida com câmera, então eu estou me soltando aos pouquinhos. E é isso, gente. Eu vim agradecer vocês por esses poucos meses de canal. E nesses poucos meses, para mim, 281 pessoas são muitas pessoas, né? Eu acho que se eu for contar hoje, não tenho 10% dessas pessoas tão próximas a mim. Não, de 10% talvez sim, mas eu não tenho tanta gente próxima a mim assim que eu possa contar. E vocês são pessoas que eu não conheço, mas estão me dando essa oportunidade de me conhecer. E eu estou sendo muito grata a tudo isso. Então, que vocês tenham um ano novo de muito amor, saúde em primeiro lugar, de muito amor, de muita paz, de muita saúde, muita prosperidade, que Deus venha abençoar o lar de cada um de vocês. E eu tenho muitos projetos legais, mas eu só vou poder tirar esses projetos do papel quando eu começar a monetizar no YouTube. Mas que eu tenho esse projeto, eu tenho esse sonho e eu tenho fé em Deus que Ele vai me ajudar a concretizar, porque são sonhos que vão beneficiar outras pessoas, não um sonho só para mim. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Um beijo de todo o meu coração. Muita gratidão, muita gratidão. Vim hoje sem a cara engraçada, sem a minha touquinha, para vocês me verem de verdade. Tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe muito esse ano de vocês, ao nosso ano que vai vir agora. E que eu possa contar com vocês aí no YouTube e na vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!